não teve a mesma sorte que eu tive. Enfim, por N problemas de deficiência, porque não é uma só, eu tô falando a minha deficiência. Mas tem o cadeirante, tem o auditivo, Mas você tem o acha cego. que é só sorte? Porque quando você fala eu tive sorte, parece que você não tá valorizando isso. É a capacidade, Né? vamos Porque dizer. acho que sorte é É uma que a coisa sorte muito... que eu tive foi de ter tido um respaldo na minha infância Começou com a sua pra avó, chegar né? onde eu cheguei. Eu vim de uma situação que eu poderia me colocar como estatística de impossibilidade, de exclusão, de exclusão da sociedade, porque não nasci no berço rico, nasci na roça, não tive oportunidade e tal, e eu poderia ter me colocado e me conformado com isso. E eu fui igual você, não porque eu posso mais que isso. E eu fui atrás. Então por isso que eu falo que não é sorte. E quando eu escuto alguém, as pessoas falavam assim pra mim, nossa, linda, você deu sorte, né? Você é advogada. Sorte. Sorte é que É muito trabalho, né? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Baú Talks. Essa é uma iniciativa do curso técnico do Bautec. Meu nome é Vitor Vale, sou professor de gestão aqui do colégio. Leandro. Eu sou o professor Leandro também, de gestão. E hoje nós temos duas entrevistadas muito especiais, que elas já estiveram em episódios anteriores conosco, falando sobre inclusão, né, sobre como que a escola deve se adaptar, ou as dificuldades que uma delas passou, né, na época de colégio, e a versão jurídica da coisa, né? Então, hoje nós temos a doutora Linda e a Priscila Meruti. Bem-vindas. Aê! Eu quero ver o que vai sair desse podcast hoje, juntando essas duas personalidades. Duas profissionais, né, Priscila? Não é? Se eu não sair presa, tá ótimo. Duas personalidades fortes, que tem muito a dizer aí para vocês. Então, já se inscrevam, curtam, compartilhem, porque vai ser super importante. E deixem nos comentários se vocês gostaram desse episódio, ok? O tema geralmente é um tema mais tenso, né? E a nossa proposta aqui é levar para vocês informação de uma forma um pouco mais leve, né? Sem aquela pressão, sem aquela... né? Deixar uma coisa mais gostosa para conversar, para debater, para... O direito já é mais denso, né? Então, deixar Sim. mais leve facilita também o entendimento, O né? peso E o da- gosto das pessoas pelo assunto. né? O peso da lei, às vezes, ela engessa um debate, né? O desenvolvimento de como, na prática, tudo isso acontece. Assim como no seu caso, né? O que você vai contar. Sim. Se for contar de uma forma trágica, a gente não consegue, de repente, traduzir o dia a dia, né? Exatamente. E assim a legislação. Sim, então, nos episódios anteriores, vocês já ouviram a doutora Linda falando sobre inclusão, né, essa parte jurídica. Proteção E de dados também, E a né? Pri também falando sobre a experiência dela, né, desde o colégio até a fase, né, dela como humorista, atriz. Mas hoje o objetivo do bate-papo é juntar esses dois universos, né, de vocês, ver como que a gente pode trazer nessa parte do sentimento, da vivência, com a parte jurídica, para pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade, né, tanto em ambiente escolar, ambiente corporativo, como que elas podem se defender, estão dentro dessa situação, e o que a gente pode trazer de informação adicional que não foi falado ainda nos episódios anteriores, né? Então, quer começar, Pri? A gente podia seguir a linha do... Como que a gente não abordou isso no episódio passado, mas que dificuldades você teve na sua trajetória de trabalho em termos de infraestrutura ou de base que a empresa te deu, Acessibilidade. acessibilidade real para você executar o seu trabalho? Que aí a doutora Linda pode falar um pouquinho, né, sobre esse universo das empresas que ainda não estão adaptadas. Na verdade, acho que é oportunidade de trabalho para as pessoas deficientes como um todo. E aí você pode, né, citar, exemplificar a partir da tua deficiência, por exemplo, né? Talvez seja... Sim. Assim, como eu passei pelo escritório de contabilidade, então, realmente, como não entendiam nada de acessibilidade, então, passei batido, sem acessibilidade. Também fiquei pouco tempo no escritório. Mas já na empresa multinacional, eles tinham a preocupação de dar acessibilidade. Que nem na minha cadeira era assim, mas só que o encosto era mais pra frente. Por causa do computador, eu já tinha o apoio. Eu tinha o apoio de pé, a escadinha era maior, porque a perna fica pendurada. Então, eles já tinham um pouco mais de preocupação com isso.
algumas coisas, claro. Tipo, banheiro, essas coisas Não tinha. Eu não Até tinha porque a lei, acessibilidade. a lei da pessoa com deficiência é uma lei recente, né? Na verdade, a lei de 2015. Ah, bem E recente. aí sofreu algumas, lógico que a Constituição, sempre a Constituição, ela traz as possibilidades, disciplina, né, os princípios da dignidade da pessoa, os direitos de igualdade. E aí, quando a gente pensa nessa questão do direito de igualdade, a gente amplia isso para todos os campos. Doutora Linda, e qualquer comércio, qualquer estabelecimento, ele tem que se adaptar a essa lei? Ele tem que ter essa acessibilidade para as pessoas? A acessibilidade, sim. A acessibilidade é um direito de todos, seja da forma estrutural, né, seja de adaptação, tudo precisa ter. Você vê que tem a lei, a própria lei de 2015, né, da pessoa com deficiência, ela já sofreu diversas atualizações. A última recente foi em 2018, mas agora em 2021 também teve uma 2023 também teve uma alteração também, que são outros departamentos, né? Mas essa questão da acessibilidade, por exemplo, das estruturas de prédios públicos, privados, de cadeira de rodas, de elevador, de cadeira, quando ela citou, por exemplo, que trabalhou numa multinacional que já tinha uma visão diferenciada, porque a cultura de um outro país, eles se aplicaram aqui. Veja que a LGPD vem da orientação europeia também. Exatamente. E aí, por o Brasil não perder a questão de comércio, teve que fazer, por isso que faz as coisas ao toque de caixa, que não está nem na verdade, setor tinha ainda, nem prédio tinha ainda para fiscalizar, para exercer essa fiscalização, né, da autoridade, que é pelo executivo, inclusive. Mas a dificuldade que a Priscila teve lá atrás de trabalho não é diferente de muitas hoje, né? Hoje tem muitas pessoas que têm o direito de ser, né, a lei protege no sentido de obrigar as empresas que têm uma determinada quantidade de empregados, né, a partir de 100, a ter um percentual de reserva para as pessoas com deficiência, mas ainda assim eles burlam esse direito porque acham que a pessoa com deficiência não tem capacidade. Exatamente. E pelo contrário, Que é né? incapaz. E falta justamente a oportunidade. E são pessoas muito mais dedicadas, porque ela tem que provar. Sempre, todo dia, toda hora, não que nós somos melhores, mas que somos capazes de estar ali naquele quadro e competindo de igual para igual. Um PCD, pode falar assim, né? Sim. Se um PCD ele trabalha em uma empresa e ele sente que por veladamente, né, ele não tem oportunidades, pessoas com a mesma qualificação, ou ele tem mais tempo de casa, ele preenche todos os requisitos, ele está apto para ser promovido, né, para ter outras oportunidades, ele sente que isso não acontece. Eu sei que as grandes empresas têm um ombudsman, enfim, tem outros recursos lá dentro para fazer denúncias e tal, até de assédio, mas com relação à carreira mesmo, se ele vê que não tem, né, uma projeção, ele está ali sem voz, o que ele pode fazer? Porque é um assunto sensível, né? Ele não vai poder sair falando que ele não tem oportunidade. Às vezes o gestor, né, nem pensou nisso, ele já tem o preconceito ali na cabeça dele, está agindo, né, meio que por impulso, e às vezes pode não estar olhando para aquilo. Tem alguma orientação ou ao que a pessoa pode fazer, que eu tenho certeza que tem pessoas nessa situação? Sim, se a pessoa percebe, por exemplo, uma coisa eu não sou promovido, a minha capacidade intelectual e técnica, ela não avança. Primeiro, eu não busco uma aprendizagem, eu não busco uma atualização. Eu espero que as pessoas façam caridade porque eu sou uma coitadinha ou coitadinho, não, eu digo se a pessoa no preenche, geral. Mas se eu preencho todos os requisitos para, por exemplo, ocupar um cargo que está vazio, e a empresa por preconceito, Sim, ou por um assédio moral, ou simplesmente por bullying, ou enfim, comete um ato dessa natureza e a pessoa se sente ofendida e sabe que aquilo é uma prática, está sendo praticado por vontade mesmo, né? A vítima, ela pode denunciar tanto no Ministério Público do Trabalho quanto em seu sindicato, ou ingressar até com processo, se for o caso. Mas se a intenção dela é ter oportunidade no emprego, a oportunidade de evolução, né? Ela pode denunciar no Ministério Público do Trabalho, porque a intenção dela não é a pecúnia, não é o dinheiro. sim. Ela quer ter dignidade. Sim. E a dignidade dela eu tenho capacidade para trabalhar. Eu falo porque eu vivi isso. Eu conheci uma pessoa numa empresa que fazia várias campanhas de inclusão,
né? Inclusive endomarketing, mas não praticava. E a pessoa era super capaz, super competente, né? E ela ficou doente por um tempo por se fechar e não falar, porque ou eu falo, que a gente conversou, né? Ou eu falo, eu perco meu emprego, Sim, ou não perco o emprego, mas fico visado porque você fica ali sendo taxada marcado. como uma pessoa que está ali querendo, né, Sim. incomodar, tipo, fica no seu lugar, né? E ela não vê uma projeção mesmo, tanto de salário quanto de carreira. Para que eu vou continuar estudando, que foi a conversa que a gente teve, se eu não vou ser vista, né? Eu tô ali, né, para preencher uma cota, mas eu sou extremamente capaz e tá ali fazendo hora extra, fazendo tudo que for possível pela empresa. Então, é uma coisa velada. Por isso que eu entrei nesse assunto, porque com certeza tem muitas pessoas vivendo essa situação e elas ficam com medo, né? E se eu perco meu emprego, o que eu vou fazer? O ideal é sempre assim. Eu observei que tem uma vaga para ser preenchida. E eu sou capaz de preencher porque eu domino aquele assunto, eu sei, ainda que eu não saiba totalmente, mas eu tenho capacidade de aprender, de evoluir. Eu mando sempre e-mail para o meu departamento pessoal. Tem sempre um saque e uma ouvidoria, eu falo, né? Que o meu saque é sempre o meu chefe imediato, direto, e a minha ouvidoria é o dono do negócio. Então, eu vou sempre fazer prova de que, olha, eu sei que surgiu uma oportunidade, eu gostaria de tentar, se você me desse, eu vou conversar. Não adianta se calar, porque o calar, o silêncio, te faz sofrer. E isso adoece. E não tem jeito, Muito. Adoece. Mas eu tenho medo de perder o emprego. Mas espera aí, você não tem um emprego vitalício. Você uma hora vai sair desse emprego por bem ou por mal. Então você tem que estar preparado, na verdade. Por que eu vou parar de estudar? Não tem que parar de estudar. Porque eu tenho que me preparar para ir para um lugar que possa me dar oportunidade. Exatamente. Então você não pode nunca se acomodar, porque aí sim você está sendo vítima de você mesmo. Ou seja, eu estou no emprego por uma caridade que me fizeram e eu tenho que ficar aqui aguentando, suportando e vou emburrecer aqui porque ninguém me dá oportunidade. Isso é falta da própria... de não acreditar em si. Então o ideal eu estou numa empresa, ainda que não seja deficiente, né? Eu estou em qualquer ambiente que não sou bem-vindo, ou que eu estou fazendo a minha parte, não está vendo um respeito, né? E tudo mais. Uma valorização, né? Entendeu? Uma valorização. Peraí, eu tenho capacidade, eu vou procurar. Claro, gente, que é muito difícil a gente falar de pessoas que já é difícil trocar de emprego para quem já é considerado os normais, né? Imagina para quem tem uma certa deficiência. Então, é aquilo que a gente está falando, tem que provar todos os dias 3 vezes mais do que uma outra pessoa. Eu estava conversando com o Victor esses dias, por exemplo, se a pessoa tem uma capacidade intelectual mais reduzida, mas ela está no mundo ambiente de trabalho, e como que ela pode, por exemplo, uma empresa menor, ela quer investir, né, quer ter pessoas específicas por vontade própria, mas ela não tem uma base e ela não tem uma estrutura completa, e não tem essa parte psicológica para poder dar o suporte, o apoio. Ela tem algum movimento que ela possa fazer para ela começar a fazer essa introdução dentro das empresas sem a obrigação? E o que tipo de suporte que ela pode ter para poder ajudar esse profissional e ela também ser inclusiva? Porque acho que tem muita gente que até quer, né, ser inclusivo, mas fala, mas o que eu tenho que ter? A gente falou no seu episódio. E envolve muito custo também, muito gasto. Das escolas, que tem que ter toda uma equipe técnica, um monte de coisa. E no ambiente de trabalho, como que é? Tem que ter esse aparato também? No ambiente quando a gente fala da lei de inclusão, ela não é feita apenas para a escola. A lei de inclusão é para geral, né? Então, em todos os setores, a gente tem que ter a questão da inclusão. Veja que se eu for para um país e eu não falo uma determinada língua, eu vou ficar gesticulando ali e pedir ajuda para alguém. Essa pessoa que está me ajudando, ela está me incluindo naquele universo que eu desconheço. Então, isso é acessibilidade, né? A acessibilidade, adaptação, tudo isso faz parte. Então, eu enquanto empregador que tenho acima de 100 empregados, né? Porque eu só vou estar obrigado a contratar um PDC se eu tiver acima de 100 empregados, né? Eu tenho que dispor ali de 2% de cota, por exemplo. Eu tenho que ter, por exemplo, eu contrato a PRI e a PRI tem nanismo. Eu tenho que ter todo o material de trabalho da PRI, as ferramentas de trabalho adaptado para ela. E dentro da minha empresa, independente de qualquer coisa, eu tenho que ter acessibilidade. Banheiro adequado, tanto para atender a PRI, quanto a outras pessoas que... Por isso tem que ter barras. Então, hoje, tanto numa empresa
quem está iniciando já tem que ter essa ideia. Eu vou construir uma empresa já pensando em quem eu possa contratar. Doutora, a cada 100 colaboradores você tem que ter 2 PCDs ou não? Não, 2%, você tem que reservar 2%. Ah, tá, dessas 2% vagas da vaga. Mas, assim, se a gente for pegar o país, né, a gente... Acima de 1.000, 5%. Então, que a gente tem aí, acho que mais de 90% das empresas são micro e pequenas empresas. A gente tem pouquíssimas empresas multinacionais e grandes. A conta fecha, porque qual é a relação de um PCD para uma pessoa que é considerada uma pessoa normal? Assim, a cada quantos % da população a gente pode, de pessoas normais, temos um PCD? Tem essa estatística? Olha, o último censo de 2023, a diferença é muito grande, assim. A gente tinha, por exemplo, de 43 mil pessoas com deficiência e essa conta não fecha porque não tem realmente capacidade. As empresas não são, primeiro, preparadas. Segundo, elas bulam o próprio sistema, como eu falei, essa empresa que ela foi, uma empresa do Rio Grande do Sul, que foi condenada justamente por manipular para não contratar, porque é bem aquilo que a gente estava falando. Você contrata, a empresa fala, olha, eu preciso cumprir cota para atender o que a lei determina, eu vou contratar aqui a Priscila, mas não serve para nada. Eu vou jogar ela ali no canto, e ela, você entendeu? Eu vou jogar ela ali no canto e acabou. É igual algumas escolas. Só para cumprir a lei. Para cumprir a lei. Isso, você acaba com a autoestima da pessoa, com a dignidade da pessoa. A pessoa se sente refém porque eu preciso produzir, eu preciso trabalhar também. E sou obrigada a engolir. Isso. Quem já não engoliu o sapo, gente? A gente engole, sabe, de cliente muitas vezes, né? Então, e assim é a vida de quem tem essa necessidade. E assim, as pessoas só vão se conscientizar quando você tem alguém muito próximo de você que está passando por essa situação. Seja um amigo, um primo, um tio, um pai, de repente que a pessoa nasceu teoricamente normal e ao longo da vida ela acabou tendo algum acidente ou alguma circunstância que tornou-se um PCD. Aí você para rever esse assunto, mas só quando acontece isso e quando está tudo normal. Ela falou na entrevista dela anterior, né, que ela falou uma frase bem importante, que foi, amanhã você pode ser um. E é verdade. É verdade. E o que você acabou de falar, eu conscientizo muito as escolas, por exemplo. Quando você vai, no caso das escolas, por exemplo, que tem que ter um número maior, né, talvez aí de pessoas com deficiência que não pode recusar, que ela não está a critério dela, ela não tem que cumprir cota, ela é obrigada a aceitar, ponto, né? E aí, quando ela vai atender esse aluno já com ódio, com ranço, com raiva, porque a lei está lhe impondo, a coisa não anda, não funciona. Então, o que eu falo sempre para os coordenadores, para os professores? Abra os seus braços e seu coração e diga, venha que eu estou aqui para você, vou dar o meu melhor. Porque essa raiva e esse ódio muitas vezes passa para o colaborador que está chegando, não tem nada a ver com isso. Não, e outra, você não desenvolve. Fica estancado, parado. Tudo que você faz com raiva, tudo que você vai trabalhar sem vontade. Por isso que a gente fala que o empresário mercenário, o funcionário mercenário, ele é infeliz. E ele não dá certo, ele não progride, porque ele não gosta daquilo, ele só faz pelo dinheiro. Então, quando você consegue aliar a tua profissão, a tua missão, que é eu amo a minha profissão. Por isso que eu atendo meus clientes a qualquer horário, eu não tenho essas frescuras. Justamente porque vem fluir. Agora, você imagina eu estar lá na minha casa, meia-noite, em pleno sábado, domingo, o cliente me chama e eu falar assim, dane-se, eu estou no horário comercial, então dane-se. Não. E a consciência? Você já está, entendeu? Tem uma outra questão. Lógico que tem os abusos muitas vezes e tal, mas em termos gerais, se você, por exemplo, quando abre uma empresa, sabe que você tem a legislação a ser cumprida e ainda que não tenha a legislação, mas você fala, eu preciso de uma mão de obra e eu sei que essa pessoa, até pela sua situação física, ela vai ser um excelente empregado, porque o que eu quero é qualificação no meu trabalho. Eu quero poder fornecer um serviço bom. E são pessoas que muitas vezes, que tá à margem ali do preconceito e tudo, que vai te dar um resultado Até bom. porque essas pessoas vêm de uma situação onde elas não têm privilégio, né? Onde elas foram discriminadas muitas vezes, e ela só quer uma oportunidade para ela mostrar que ela é capaz. A partir do momento que ela tem essa oportunidade, ela vai vestir a camisa da empresa e ela vai dar o máximo, muito melhor do que aquele colaborador que de repente você acha que é o melhor, é o perfeito, porque a condição que ele estaria aparentemente parece que é melhor.
e no dia a dia faz o corpo mole, não entrega, não, Ele acha que assim, aonde não eu for, eu tenho veste. emprego. Exatamente. Né? Se Não. acomoda, Onde né? eu for, eu tenho emprego. Já Não o é perigo fala, opa, o negócio não é mais A fácil. gente Sim. não é Quando assim. que eu vou achar? Porque se a lei quer dar oportunidade, tinha que diminuir esse número, você concorda? Uhum. Porque a maioria das empresas de pequena e médio Sim. porte não tem sem Não tem. empregado. É não exatamente o que eu tô consegue. falando, é. Né? A gente vai ficar. Eu acredito que é menos de 10% das grandes grandes empresas. empresas. Exatamente. Ô, Pri, e você teve uma história de vida, graças a Deus, favorável, você não teve traumas, a coisa aconteceu de uma forma, vamos dizer assim, tranquila, você conseguiu Sim. atingir seus objetivos. Mas você já conheceu pessoas, né, também PCDs, que não tiveram tiveram a tanta mesma sorte. E como que elas lidaram com isso? Ou elas acabaram não indo para as áreas que elas gostariam por não ter meios ou oportunidades? Sim, a grande maioria de alguns PCDs não tem a mesma sorte, não teve a mesma sorte que eu tive. Enfim, por N problemas de deficiência, porque não é uma só, eu tô falando a minha deficiência. Mas tem o cadeirante, tem o auditivo, Mas você tem o acha que é cego. só sorte? Porque quando você fala eu tive sorte, parece que você não está valorizando isso. A É sua- a seu esforço. capacidade, Né? vamos Porque acho que dizer. sorte É que uma a coisa sorte muito... que eu tive foi de ter tido um respaldo na minha infância Começou com a sua para avó, chegar né? onde eu cheguei. A sua estrutura A minha familiar, estrutura a sua familiar. rede de apoio. A minha foi- rede é de apoio. Então, por isso que eu falo, talvez essa sorte foi da minha família. De eu ter tido uma família ali. Não que as outras pessoas não tenham. Mas é essa coisa de falar, vai que você pode. E te Sabe? empoderar também, né? E- E falar, você é isso. capaz, você... E a E peritração. a grande maioria não Eu- conseguiu chegar eu onde acho que é querem muito dela chegar. também. Eu Sim. acho que eu não sou aparentemente. É só um pouquinho, né? É, posso não ser, mas a dificuldade para eu alcançar a minha profissão e para eu sobreviver nesse universo, né, da sociedade foi talvez como se fosse porque eu não tinha rede de apoio, eu vim, acho que eu já até contei eu vim de uma situação que eu poderia me colocar como estatística de impossibilidade, de, né, Exclusão, e né? de exclusão da sociedade, porque não nasci no berço rico, nasci na roça, não tive oportunidade e tal, e eu poderia ter me colocado e me conformado com isso. E eu fui igual você, não porque eu posso mais que isso. E eu fui atrás. Então, por isso que eu falo que não é sorte. E quando eu escuto alguém, as pessoas falaram assim pra mim, nossa, linda, você deu sorte, né? Você é advogada. Sorte. Sorte é que É ganha na muito Mega trabalho, Sena. né? Cena, é Né? verdade. É. Então, por isso Muito que eu falo, trabalho e se resiliência. Se corrija. Não diga que você teve Tá vendo? sorte. Eu nunca tive sorte, gente. E eu acredito que é importante porque a Pri trouxe um assunto que ela teve respaldo dos pais. E eu acredito que os pais, muitas vezes eles pecam também por excesso, em querer proteger proteção. tanto, que a criança, adolescente, jovem, enfim, a pessoa, ela se sente incapaz porque ela sempre vai ter alguém para fazer por ela. E o momento que não tiver alguém para fazer por ela? Exatamente. Porque às vezes, realmente, ela tem uma limitação, mas ela não tem uma limitação que ela depende de uma pessoa 100%. Ela consegue se locomover, ela Não consegue precisa fazer ser- as coisas Tem que sozinhas. ser PCD. Não, Sim, qualquer e nessa pessoa. somos de pessoas, Exato. né? Pela Porque a superproteção, às superproteção. vezes, E isso pode sufoca a pessoa, o aluno, enfim, e que acaba fazendo com que ele escape, né? Também por algum lugar Exatamente. Eu vou colocar também um pouco de culpa em nós, PCDs, porque assim, óbvio, nem todos conseguem estudar, nem todos conseguem. Vamos acordar. acordada. Acorda! Nem Acorda, menina. todos conseguem chegar ao final dos estudos. Nem todos pelo bullying, pela a estrutura física, pelo translado de casa à escola. Tem hora que não dá, entendeu? Então, é que nós, PCDs, nós temos que ser mais esforçados às vezes. Porque tem uns que, sabe, se coloca no banco do coitado e espera que a empresa só faça isso mesmo. Coloque ele lá e dê o salário mínimo para ele. E eu quero fazer uma pergunta para Muita. vocês duas. Aí, eu vou perguntar até para a doutora. Como a empresa se respalda também um pouco disso? Porque, às vezes, é tão obrigatório a empresa X ter que colocar lá 5% da PCD. Mas é só obrigação, parece, da empresa, o governo. Como vão ajudar a empresa a colocar esses PCDs dentro?
na Jogando, assim? Porque É. é meio que jogado, né, doutora? mais ou menos. É assim, primeiro que, às vezes, as pessoas falam assim, a empresa tem que cumprir a lei e tem que aceitar, né, de qualquer forma. Não, a empresa só vai ter em seus quadros uma pessoa que preencha realmente uma vaga e seja capaz. Então, não é porque PCD, por exemplo, vou fazer corpo mole, não, ele está sujeito a todas as medidas. Ele não está ali para ser coitadinho dentro da empresa e ter Isso. privilégios. Ele vai sofrer, ele vai ter o mesmo tratamento que um não PCD, por exemplo. A lei, por exemplo, principalmente o decreto de 2004 que trouxe o nanismo como deficiência, ele trouxe alguns requisitos para facilitar, por quê? Quer queira que não, para você, a pessoa que tem o nanismo, para se locomover é muito mais cansativo. Por isso que tem que ter tudo mais próximo dele, né? Então, o que tiver mais próximo da sua residência para facilitar justamente essa questão do transporte, a questão de saúde, né? Isso. Isso não é um privilégio, isso é uma condição que, ao meu ver, tem valia justamente por conta da condição, mas você tem que andar não sei quanto tempo, né? Exatamente. Então, dentro de uma empresa, a empresa tem uma empresa que realmente faz um papel social, que toda empresa, né, o empregado, ele é um bem tutelado e ele deve ter essa dignidade dentro do ambiente de trabalho. A empresa tem que oferecer condições razoáveis, né, de acessibilidade e de adequação justamente para todos aqueles que precisam. A empresa tem que ter, por exemplo, em suas políticas, porque quando a gente fala de uma empresa que tem mais de 100 empregados, automaticamente eu imagino que ela tenha, né, uma estrutura de departamentos. Uma estrutura de departamentos que vai oferecer cursos, seja treinamentos, cursos, né, vai dar condição. E aí vai de cada um, seja ele PCD ou não, querer essas oportunidades. Eu vejo muitas empresas, inclusive escolas, né, oferecendo cursos, treinamentos, e as pessoas simplesmente não querem. Doutora Linda, Sim. só uma dúvida. Por exemplo, eu já trabalhei numa ONG voltada especificamente para pessoas surdas, né, que não pode falar pessoa com deficiência auditiva, tem que falar surdo. E eu via, na prática, a dificuldade dessa inclusão. Por quê? Se você é uma pessoa, é uma parcela da sociedade que ela meio que não existe, porque não é uma deficiência visível. Então ela passa desapercebida, porque isso é estatístico, né? E para a empresa ser inclusiva, ela tem que ter um intérprete de Libras também, porque ela vai ter que fazer essa intermediação, não tem outra forma, né? E muitas empresas, além de não ter esse intérprete de Libras, tem surdos que não são nem alfabetizados em Libras. Então, eles já não têm nem como se comunicar. Então, acho que a coisa vai ficando cada vez mais complicada, difícil, né? Mais Vai ficando difícil, mais difícil. porque, assim, tem números exorbitantes de surdos que não saem de casa porque não tem como se comunicar com ninguém. Então, assim, não entra nem no censo, não tem lá surdo, né? Então, não é nem mapeado. Então, assim, é uma coisa tão mais ampla que quando você vai olhando, você fala, meu Deus, a gente está a anos-luz de tentar resolver alguma coisa. Nessa ONG, a gente tinha um aplicativo para que as empresas tivessem o mínimo, que é, por exemplo, um saque, que o surdo pudesse entrar em contato para reclamar de alguma coisa. Pensa, você sendo surdo, você não pode nem se comunicar. Eu tô incomodado, reclamar, vou falar, como que eu vou falar? Primeiro que é assim, É desesperador. quando a lei do deficiente, né, fala que a empresa tem que contratar, no caso das obrigatórias, quando eu contrato uma pessoa deficiente, eu tenho que ter a adaptação de acordo com aquela deficiência. Sim. Então, eu contrato uma pessoa com nanismo, eu tenho que ter cadeiras adaptadas, pedais, tudo adaptado. Eu contrato uma pessoa com baixa visão ou, né, totalmente, né, sem visão, eu tenho que ter também, né, tudo adaptado, porque ele tem que ocupar uma função da qual ele possa exercer. Não adianta eu contratar um surdo para falar com o público, por exemplo. Eu tenho que colocar ele e dar condição. Ou seja, eu preciso, primeiro, se ele não fala Libras, por exemplo, e ele não é alfabetizado numa escola regular, por exemplo, ele já é uma pessoa que ele não tem direito civil pleno. Então, eu não posso... Para ser contratado, ele precisa ter os pais, alguém, um tutor para representá-lo. Então, qualquer pessoa que seja analfabeta, né, ela não pode assinar nenhum contrato de trabalho, ela não pode receber o seu salário diretamente, ela não pode assinar nada. Então, alguém tem que fazer isso por ela.
Já começa por aí. Até para ser demitido, para tudo alguém tem que assinar por essa pessoa. Então ela é parcialmente incapaz diante do seu pelo fato de ser analfabeto, por exemplo. Então uma empresa que resolve contratar um surdo, um mudo, um deficiente visual, por exemplo, ele precisa ter ou tradutor, ou enfim, ele não, entendeu? E você sabe que acontecia muito? Os surdos são mais contratados para chão de fábrica. Eles não, as empresas não colocam em outras posições, mesmo se a pessoa é qualificada, estudou e tal. É uma grande dificuldade. Por isso que eu falei entre o cargo, né, e a pessoa estudar e ela ter uma projeção de vida, de carreira. Então, assim, é muito complexo, né? Fica uma coisa muito velada. E a grande discussão e a missão da DSAUNG era justamente fazer com que, né, eles fossem vistos, né, e que tivessem uma forma de comunicar, dignidade. Por exemplo, um saque, a gente implementava em grandes empresas, mas até elas se conscientizarem que o surdo existe, que é parte da população, que ele é o consumidor, né, que é o consumidor que quer reclamar de um produto que ele recebeu, e aí depois a consciência de que tem que ter um surdo dentro da empresa para saber a necessidade do outro surdo, que um ouvinte não sabe a necessidade do surdo e como se comunicar, é muito complexo, né? Estou falando de algo mais assim... Depois da lei em vigor, tudo tem que ser adaptado, né? Tem que ter acessibilidade. Então, quando você entra em qualquer site de alguma empresa, você vê que já tá tudo, já. Se é surdo, se é isso, precisa disso, acessibilidade. Aperta aqui porque já vai. Mas se a gente imagina a pessoa que contrata um deficiente, e ela não tem, no caso do rapaz que não sabia ler, nem Libras, nem nada, não tinha intérprete, não tinha ninguém lá dentro para falar com ele, você imagina a vulnerabilidade da própria empresa, que se amanhã alguém acusa a empresa de roubar horas extras, de não cumprir isso, pagar, aquilo, a prova é da empresa, não é dele. E a falta também de preparação dos profissionais, da chefia, enfim, né, da equipe, em lidar com aquela pessoa no dia a dia. Também tinha... Sabe que a coisa vai aumentando? Você tem que... Não parece lógico isso. Mas eu lidava com isso no dia a dia, ficava horrorizado. Falei, gente, dava agonia de ver a pessoa... É como se ela estivesse vivendo numa outra realidade. Ela é invisível. Ela é invisível. Foi por isso que eu perguntei para a doutora. Por que vai julgar essa lei? Porque, enfim, precisa. Mas, assim, o suporte, as empresas também não têm esse suporte para lidar com a pessoa com deficiência. E então, muitas vezes não é nem porque não quer, porque não ela tem instrução. Não sabe por onde começar. Teria que contratar profissionais já ligados ao surdo, ao mudo, ao cego, à pessoa com nanismo, ao cadeirante, enfim, para estruturar essa empresa também. É por isso que eu acho muito jogado. Pri, o que eu falo assim, quando uma empresa, quando ela alguém resolve constituir uma empresa, uma atividade econômica, ela tem que saber da lei. Vamos supondo que eu vou abrir uma empresa e de cara eu já sei que eu tenho 100 empregados. Eu tenho que conhecer a legislação para que eu possa exercer com segurança a minha profissão e não ficar refém de denúncia, de sindicato, de Ministério Público, né? Porque qualquer empregado pode denunciar, olha, a empresa tem 100 empregado, não tem chega aqui tantos currículos, eles ignoram, eles descartam. Sim. Então, eles estão a mercê disso. Então, o que precisa, na verdade, é ter uma empresa, a sua autogestão, ter essa consciência, porque ela não vai esperar isso dos seus infras, tem que vir do master. Então, quem está no topo da pirâmide tem que falar assim, olha, a minha visão, minha missão e meus valores funcionam de tal forma. Então, nosso regulamento funciona assim. PDC, sim, aqui tem direito. Então, o currículo que chegar, eu quero ver a capacidade da pessoa. Porque, veja, se para a empresa, quando eu falo que a empresa, o empregado, ele não está sendo contratado para fazer amizade, nem para amar o seu líder, nem para ser amado e para ser respeitado, pouco importa a sua condição física, porque eu preciso da sua mão de obra. O que eu preciso para aqui? Eu preciso de um professor que tenha nanismo, seja cadeirante. O que eu preciso dele? É da parte intelectual dele. Eu não vou poder, por exemplo, contratar uma pessoa com nanismo ou um cadeirante, eventualmente, por um chão de fábrica, eventualmente, né, dependendo do seu setor, porque ele vai ter como produzir? Não. Então, eu vou contratar alguém para um determinado cargo que acha que tenha capacidade para aquela pessoa trabalhar. Doutora, aí isso eu falei lá da ponta final, mas e da base, por exemplo? As escolas estão preparadas para
receber surdos, por exemplo? Tem intérprete de Libras? Porque eu não vejo isso no cotidiano. A gente quase não vê, né? Eles geralmente vão para escolas especiais. É isso que eu ia falar. Aí fica já à mercê da sociedade. Aí vai segregando, não vai? Mas sabia que eu acho melhor? É isso que eu ia falar, lembra que Eu acho falei? melhor. Eu como pessoa, como PCD... Nossa, eu vou ser canceladíssima. Mas antes da minha época de escola, tinha escolas especiais pra, X. Só tinha escola né? especial. Isso. Eu acho que dava mais certo. Porque a grande discussão lá era essa, de você... Eu acredito que é legal essa escola, especiais, mas dentro da escola... E precisa ter uma normal. adaptação para a escola normal. Isso. Porque, assim, por exemplo, numa escola normal hoje, você receber uma pessoa, dependendo do grau, do que é, a gente não sabe como lidar. E não é maldade, é porque nós não estamos preparados. Nós não estamos preparados para conversar, para interagir. E como é que a gente acolhe, sim, eu acho super interessante, mas também para essa pessoa que está chegando é super constrangedor. Ela precisa estar preparada psicologicamente, emocionalmente, o que ela vai estar enfrentando aqui fora. Mas veja só, quando a gente fala que existe uma lei que diz que as escolas devem se adaptar a isso, na verdade, falta investimento às escolas e falta a tal da formação continuada dos professores, já que você está falando de professores. Sim. Então, a partir do momento que eu sei que existe uma legislação que me impõe a inclusão, por exemplo, seja da empresa ou seja no âmbito escolar, e que, na verdade, está tudo se encaminhando para se extinguir as escolas especiais, as escolas privadas e as públicas, elas precisam... Sim. Não adianta a gente falar, eu não me sinto capaz. Sim, porque você não foi atrás, e a escola que te seleciona também ignorou a legislação. Então, eu bato muito nessa tecla das escolas que eu dou assessoria para não ignorar a realidade. Lembra que eu falei lá atrás? Abra o seu coração, seus braços e fala, venha. Porque só assim eu vou conseguir me estruturar para receber esse público que só cresce. Sim. Não adianta ignorar. Quando eu fecho os olhos e eu falo, não é só o problema meu. Veja, uma coisa eu dei, eu capacitei, eu fiz tudo aquilo que está ao meu alcance. Só que existe, por exemplo, no caso da educação, crianças que não são escolarizáveis. Ela precisa estar no ambiente próprio. Por que a gente não vê muitos surdos e cegos numa escola regular? Eles têm todo o direito de estar. E as escolas têm a obrigação de ter intérprete e de ter todo o material adaptado em condições para eles. Mas, às vezes, a família sente-se melhor e ele aprende mais numa escola especial para ele. Mas eles têm condições, sim, de estar numa escola regular. Sim. Porque, veja, o problema dele não é intelectual. Ele aprende. O problema dele é na acessibilidade, ou seja, nas adaptações. O que ele precisa para poder aprender? De um intérprete, de teclados, de material próprio, seja para o surdo, ou seja... exatamente. Então, o que falta, na verdade, é as escolas tirar essa venda de que eu sou massacrada pela legislação e se conscientizar de que a legislação existe e não tem para onde ocorrer. Sim, o que eu estava querendo dizer é que teria que ter uma adaptação da escola 100% especial para chegar numa escola normal, como nós temos hoje. Uma preparação, tipo, sei lá, uma fase para ensinar. Acredito que eles têm que estar, sim, na sociedade normal, na escola normal, mas eles teriam que ter essa preparação. E, assim, a escola está meio que preparada. Olha, tem alunos chegando assim para a escola já se prepara. Quando chegar o aluno, você já está preparado para certa deficiência que está chegando. Não, mas quando a gente fala, por exemplo, eu tenho na minha matrícula um aluno, por exemplo, surdo. Eu, escola, tenho que me virar nos 30 e no mercado procurar um tradutor, procurar adaptação, procurar material, até porque as metodologias de ensino que as escolas contratam, que são as apostilas, né, as editoras, elas já têm previsão para tudo isso, elas já dão suporte nesse sentido. O que falta é a acessibilidade para o professor saber, porque veja, eu tenho lá um aluno que precisa de um intérprete. Ele vai aprender normalmente porque vai estar alguém traduzindo para ele. Certo. Ou ele vai aprender porque o professor não vai alterar a sua forma de ensino. Só vai ter alguém ali ajudando ele, ou material por si só, e tá lá quem é o cego, ele no braille. Exatamente. Então, o material já existe.
Quando a escola fecha com essas editoras já estão preparadas, inclusive oferece treinamentos para os professores. Tá. Não, eu entendo isso, mas, por exemplo, se o aluno quiser conversar ou se interagir com outra pessoa ali, outros alunos, O convívio, nessa Mas aí tem questão do outra- mas aí convívio, tem porque, outra por exemplo, eu não sei Libras, acredito que nós, no dia a dia, como pessoas, nós não sabemos. Se a gente O tradutor vai encontrar, ter que estar junto em todo então, momento. 100% ali dentro. Sim, exatamente. Até ele aprender. Para ajudar. É o que a gente não vê muito isso nas Não, escolas. é isso que eu tô falando, que é difícil Mas, você ver. Agora, quando você fala, não, é melhor ele fazer um estágio probatório numa escola especial para vir para uma sala regular, é pior. Porque o ideal é que ele já nasça numa escola Na regular. sala, né? Já nasce Para na ele escola. já ter, desde Essa o início. bagagem. Eu peguei o gancho que a Pri falou, que ela teve isso lá. Porque quando a que foi lá atrás, Mas na aí minha é outra época. né? Imagina, a lei de deficiência, de inclusão é recente. Aham. Né? Então, quando a gente, se você Sim. já pega alguém desde o Muito início, Muito tempo, né? é igual você pegar eu prefiro pegar um estagiário que está começando agora no direito do que os que já vêm de outros escritórios, porque já tem vícios. E você não consegue tirar. Nós na agência mesmo. É. Então, o ideal é, Prefere. ensina do seu Do jeito. zero. Ensinar que do você, zero. do como você é. Porque ele fala, não, mas aprendi assim, preciso fazer assim. Ah. Você não consegue mudar. E ele vai fazer É. com raiva, com ódio. É um assunto muito delicado mesmo. É. Muito delicado. Então, quando a gente fala da inclusão, que esses alunos eles têm direito, até aqueles que têm problemas Sim. cerebrais, enfim, eles têm. Uma coisa qual que é a vantagem para esse aluno? É onde eu repito o que eu falei anteriormente. Falta acessibilidade, muitas vezes, à razão da família. Porque se eu tenho um filho, por exemplo, que tem um problema severo de autismo, que ele tem uma situação de concentração, ou uma criança que ele não aprende em sala regular, e o melhor para ele. Porque não adianta eu ter um filho numa escola regular, passando todo de ano, e ele não Toda aprendeu vez. nada, como a gente viu recentemente um caso de uma escola, a criança está no 6º ano, não sabe ler nem escrever, ele não aprende. Quer dizer, adianta passar esse ano só para ele não se sentir constrangido com a turma, mas e cadê a inclusão? Isso não é Isso inclusão. não é inclusão. Isso é piedade, né? Eu tô tendo Isso é piedade. dó. E eu, enquanto mãe, não estou preparando meu filho para viver sem mim. Porque foi o que você disse. Você foi preparada para o mundo, para se Exatamente. virar nos 30. Foi. Né? Então, eu não tive alguém, sabe aquela máxima de que caiu, quando a gente caía lá na Paraíba, minha mãe falava assim, deixa levantar sozinho para aprender a levantar. Exatamente. Não É isso morre. aí. Aí hoje não, a criança cai, os pais, o Ai, pai que chora. Leva até pro socorro. Os pais que choram, ai meu Deus, caiu. Não. A criança nem estava chorando. Mas a mãe coloca ele numa Isso situação aí. de fragilidade, numa bolha que ele não pode sofrer, ele não pode sentir dor, ele não pode sentir privação, tem que ter o danoninho, tem que ter não sei o E quê. nós vemos esse reflexo no mercado de trabalho, quando a gente vai contratar pessoas. Os mimimi. Que aí, Porque é isso aí. porque a pessoa ela não tem. Preparo emocional. preparo Não tem emocional nada. pra Não poder tem lidar com bagagem as emocional pra adversidades. nada. Não sabe o que é Não não. sabe- sim. Exatamente, eu ia falar, não sabe o que é não. Eu aprendi o não. Tenho não até hoje. E tô aí vivendo. É o que eu falo pros meus meninos. Que nem, vou até fazer você passar vergonha agora, Pedro. Porque, presta atenção. Eu dei estudo pros meus... A gente quer o melhor pros nossos filhos, A né? melhor herança que A você deixa gente para um filho é quer educação. que eles não passem pelo que nós passamos. Aí nós erramos. Aí nós estamos... Eu não Ai, tenho isso, não. A lasquei. única coisa que eu não queria que ele tivesse foi não ter a base educacional, que graças a Deus foi o que eu pedi a Deus para dar para ele. Pra dar também. pra ele. Porque a herança que eu quero deixar para ele é a É educação. o ensino. Só. É, foi o o que eu resto ele foi falei. atrás. Foi o que eu falei pro Pedro Henrique. Só que aí não deu valor. Mas Né? mas- Aí eu fui chamada 3 vezes na escola. Lá fui eu. A diretora Priscila, Pedro Henrique não tá fazendo isso, não tá fazendo aquilo. Conversei uma, conversei duas. Aí na terceira ela me chamou de novo. Falei, reprova. Pode reprovar. Ela, não, Priscila, não posso fazer, né? Falei, porque não pode. Prova. Ele não vai fazer. Ó, nós já estamos no último semestre. Você acha que ele vai ter a capacidade de recuperar tudo isso? Falei, pode reprovar. Não precisa mais nem me chamar Porque de você tá prezando pela aprendizagem, pela qualidade, e não pela progressão Não. automática. Porque esse é o grande... Você veja que hoje, na grade curricular, as escolas podem, o aluno hoje da educação básica, ele pode progredir de série devendo DP, dependência. Não. Então, ela tem a progressão parcial e a progressão continuada. Ou seja, eu não passei em 2 disciplinas, por exemplo,
e aí eu vou progredir de série e vou cursar aquelas Lá. 2 disciplinas, tipo faculdade. Sim. Então, assim, é isso que eu falei. Hoje os pais não estão mais preocupados com a Uhum. qualidade. Eles querem um depósito para colocar os filhos. Não. Por isso que eu fico chateada quando eu vejo muitas vezes uma criança em sofrimento, a escola desesperada porque não tem capacidade de cuidar, porque entra a área da saúde. E eu falo, orienta, conscientiza essa família de que essa criança não é para estar numa escola básica. Ah, mas ela tem direito. Tem direito. Uma coisa é o legal, o moral, o direito, o que eu vou aprender. Então, nem tudo que a lei diz faça, você tem que ver... Tanto que a lei não obriga, a lei fala que pode. Se puder, né? Então, tudo isso Sim, faz parte da conscientização da própria família. sim. E Quer completar? eu só queria encerrar aqui antes a minha fala que, de maneira alguma, eu quero fazer alguma distinção, não. Eu acho que a gente tem que trabalhar e tem que estar tudo junto no mesmo lugar. A minha única colocação em ter essa preparação das pessoas, dos PCDs, terem um desenvolvimento, é porque, às vezes, eu fico imaginando se eu fosse um PCD, e a Priscila pode falar até melhor que eu, o quanto você se julga, por que fulano tá andando, consegue falar, e eu não consigo, né? Então, o acompanhamento com o psicólogo, porque o psicológico desse aluno, dessa criança, é muito difícil. Quando você está num grupo onde você vê pessoas com o mesmo grau de limitação que o seu, eu acredito que você ganha força e fala, eu não estou sozinho. Existem pessoas que estão no mesmo grau comigo. Então, você ganha força para poder enfrentar o mundo aqui fora, que é, muitas vezes, cruel. Né? Então, só para eu não ser cancelado e não ser mal interpretado pelas pessoas, essa fase de transição que eu quis dizer era nesse sentido, pensando no psicológico das pessoas. A Priscila pode até completar se faz sentido, né? Mas eu imagino o quanto que você... O meu pensamento foi quase igual o dele. Porque se a gente não se vê em outra pessoa, a gente fica meio que perdido. Sim, porque você vai vir para o mundo onde está todo mundo... Tipo, eu sou sozinho. Normal, Só eu, né? assim. Digamos assim. Isso. Como que eu vou fazer? Pra onde correr? Se não tem uma estrutura familiar boa. Um psicológico bom, né? Exatamente. Sim, uma você boa tem que ter um base, acompanhamento tudo mais. muito... Eu entendi, porque foi a mesma coisa. Eu como PCD. E essa Igual. discussão, ela é longa, né? Então, se você concorda ou discorda, deixa aí nos Sim. comentários. A nossa intenção aqui não é cravar na pedra. Exatamente. Deixa eu causar É uma discussão. uma coisa. antes de Cause. encerrar. Vai lá. Vou perguntar pra doutora. Doutora, uma coisa assim. Você quer ser cancelada. Não, não. É uma dúvida, assim, babadeira. Vamos supor, o Vitor me ofendeu. Sabe, eu tô num XTV, ele acha que o meu papel tá sendo ofensivo pra ele. Deu pra entender? A sua atuação. Seu O personagem. meu personagem vai e me processa. Processa a emissora. E aí? Eu perco o emprego. Primeiro, Como é que fica isso? primeiro que você não tem autonomia pode. para decidir. Você tem autonomia para decidir como vai ser o seu personagem dentro de uma emissora? Não. Você não tem autonomia. Você cumpre você ali é contratada e você vai seguir um roteiro, Isso. né? De acordo com o que eles estão criando ali o personagem. Nesse momento, a pessoa da Priscila não pode ser processada, porque uma coisa é a tua conduta, a tua decisão enquanto Priscila, outra coisa é uma decisão da emissora no papel que você vai desempenhar ali, que você vai representar. Então, por isso que quem responde é a empresa. Certo. Por exemplo, transforma isso para uma escola. O professor comete qualquer ato de discriminação dentro da sala de aula. Quem responde perante a justiça? A escola. Porque eu contratei a escola, eu não contratei o professor. Claro que internamente o professor vai responder às penalidades disciplinares de acordo com minhas políticas internas. No caso específico da atriz, né, que está cumprindo uma ordem contratual para representar, nem sanção você pode cumprir. Eles não podem te cobrar nenhuma que a gente chama ação de regresso ou ação de ressarcimento. Eles não podem te cobrar justamente porque você não saiu do script que eles criaram. É diferente, você tem que ter, tua fala é essa e você lá tá gravando no meio, você fala algo porque você quis inventar na hora. Aí sim, você causou um dano para a empresa da qual você não estava autorizada. Aí é diferente. Ou quando você, fora da emissora, em nome da emissora, você faz a ofensa a alguém usando a emissora de pano de fundo. Você também vai responder por isso. Sim. Então, uma coisa é saber o que é a parte civil,
quando a gente pede indenização, outra coisa é no âmbito criminal, quando há intenção do dolo, né? Eu quis te ofender, independente se a minha contratante mandou ou não mandou, são coisas distintas, mas no exercício da tua profissão enquanto atriz, que você está cumprindo um papel escrito, produzido, dirigido pela empresa, você não tem nenhum tipo de responsabilidade. Eu acredito que em novela, filme, essas coisas é mais fácil do público entender, mas, por exemplo, se é um programa de júri, por exemplo, aí você tem um personagem lá, um apresentador que tem que ser ruim. Não que ele é ruim, mas ele tem que ser ruim. É um personagem dele. E aí, para as pessoas, é mais difícil de entender isso, né? Tipo do Masterchef, os esporros que eles dão. Exatamente. Ali. Agora tem que ver como está, por exemplo, o contrato. Quando eu vou me candidatar a participar daquele programa, eu preciso ver qual que está. Eu já tenho ciência de tudo que vai passar. De tudo. Porque aquele, você sabe que é combinado também. Ninguém, Sim. né? Então, eu Cada imagino. um Claro que às vezes personagem. você percebe que é um ódio que às vezes eles sentem do negócio. Verdade. Mas já sabe assim, eu contratei um que é bonzinho, outro que é mediano, outro que é carrasco. E quando eu me candidato lá, por exemplo, eu Pro carrasco, imagino né? que ele o candidato, o cozinheiro, já sabe como que vai ser tudo aquilo ali. Sim. Já é tudo, senão nem passaria na televisão. Não. Todo mundo entraria com processo. Então, eu já fui sabendo de como que é aquele negócio. É diferente. E Agora, devem ter quando algum termo assinado, alguma coisa assim. Exatamente. Agora, quando a ofensa, ela foge daquela situação e passa para um campo ofensivo, porque ele quer... Cutucar o pessoal. Entendeu? Se você percebe que eu peguei ranço, igual teve uma moça que acho que o tatuado, que eu esqueci o nome dele, cozinheiro, ela falou assim, eu não queria estar aqui, mas me obrigaram a estar aqui, não sei o quê. Eu falei assim, então sai, uma coisa assim. Aí você percebe que aquilo ali não estava na programação, ali já foi Uma coisa pessoal. Foi meio que recíproco, exatamente. Uhum. Então, é por isso que a gente não vê nunca um artista sendo processado quando ele está desempenhando um papel. É sempre a empresa, quando passa do limite. Agora, é diferente um humorista, por exemplo, que agora não pode mais nada, né? Então... Tá difícil fazer humor, né? Aí é diferente, né? Você está sendo homofóbico, você está sendo gofóbico, Sim. enfim, aí já é uma responsabilidade exclusiva tua. Minha. Aí é você que é processada. Nem a casa de show, por exemplo, as pessoas geralmente colocam de forma solidária, porque se a Priscila não tiver dinheiro para pagar, a outra paga. ajuda. Mas ela vem atrás de você porque Sim. você tem um contrato de responsabilidade com ela. Eu vou mudar de carreira. Já tô mudando. Gente, vocês viram como é complexo o assunto. E eu vou dar com uma advogada no colo. Aí já anda com Olha lá. a linda do lado. Fala com a minha advogada. Eu vou advogada. Mas, Lascada. mas de verdade, espero que hoje o episódio tenha esclarecido muitas dúvidas. A gente foi para vários âmbitos, né? Várias áreas. E assuntos né? muitas vezes Foi- polêmicos, né, também. Não se Porque esgota, porque assim, na verdade, não tem uma opinião formada. É uma coisa que você precisa sempre ver um outro olhar, e nosso você vai... objetivo aqui é discutir, não impor nada, não, Sim, Não. com certeza. não ditar Vai verdade. buscar, eu acho assim, acima de qualquer trazer coisa... conscientização, acima né? A conscientização, a dignidade das pessoas, Sim. porque você não pode, porque eu sou obrigada a te contratar, Priscila, eu vou te tratar de qualquer jeito. Acho que a própria pessoa O bem-estar tem que de ter todos, né? dignidade. Assim como eu posso dizer, eu não vou ser contratada por você, eu não quero um contrato com você, porque você não é uma pessoa educada. Você acha que porque você fez um contrato, você está me humilhando. Vem aqui que eu tô te... Então, tudo é uma questão de respeito. Ah. Tudo envolve o respeito. Respeito. Então, quando a gente fala, não é puxando uma bandeira, nem Sim, descendo com outra. certeza. Não tô levantando justamente, bandeira nenhuma. Não, nem levantando, nem Não. São reflexões, na verdade, que a gente está Isso, fazendo. porque acho que cabe, né? Inclusive para incentivar os PDC também. Acorda também, vamos à luta, porque vocês podem. Exatamente, Né? mas é isso. É, A minha briga é essa. e o intuito desse podcast é justamente trazer pessoas de diversas áreas que tragam, às vezes, uma voz para quem não tem, né? E assuntos que estão aí, mas ninguém quer tocar, né? Ninguém quer falar sobre. E são pessoas que precisam ser ouvidas. Então, se você é uma delas, deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida ou se você quer trazer outros assuntos para a gente discutir aqui que faça sentido, que faça parte da sua vida. Então, estejam abertos aí tanto no Instagram, no YouTube. Então, compartilhe esse vídeo no WhatsApp também, que a gente sabe que é uma plataforma que é muito E utilizada. caso a pessoa, ela tá em casa, ela se sinta
como eu posso dizer, ela está se sentindo ofendida por alguma forma, ou ela não está sendo atendida como ela gostaria, essa pessoa que ela precisa. Tem algum canal de denúncia, algum canal que ela pode entrar em contato? Sim. Socorro, me ajuda, como se fosse... Não, ela pode, qualquer pessoa, ainda que não seja deficiente, pode denunciar a próprio estatuto da pessoa com deficiência. Tem essa previsão também, o Ministério Público que resguarda os direitos, né, das pessoas, seja idoso, seja criança, seja que se você sabe que alguém está sendo maltratado no emprego, no trabalho, é muito importante que faça essa denúncia até para que haja conscientização. E dá para fazer anonimamente essa Dá para denúncia? fazer no Ministério Público sempre anônimo. Eles fazem de forma anônima, dá para denunciar Pelo no sindicato. site, tem algum telefone, alguma coisa? No Ministério Público, por exemplo, de São Paulo, basta você entrar no site MPSP, que você lá tem Já tem todas as informações. Dá para denunciar de forma online, dá para denunciar pelo sindicato da categoria também, ou se não é com você. A gente fala muito de pessoas com deficiente, mas também está muito à margem, que a gente fala muito pouco, são as pessoas analfabetas ou semi-analfabetas que também sofrem demais muito. por falta de condições de trabalho, e quando encontra é sempre assim, aquela profissão que ninguém quer e ninguém também dá condição de estudo, de qualificação. Ninguém dá o primeiro empurrão. Oportunidade. Fala-se muito de políticas e por disso, daquilo, mas efetivamente eu não vejo na prática isso. Sim. E toda profissão é digna, a gente sempre reforça isso. E vai da pessoa, o que ela quer seguir para a vida dela, ela ter as oportunidades, as empresas fazendo a parte delas, as pessoas fazerem também a delas. E tudo, né, a gente espera que caminhe da forma mais de mão dada, natural né? possível e de todo mão mundo de mão dadas dada, para pra gente resolver. conseguir resolver, nem que seja aos pouquinhos. A gente sabe que não vai ter mudança drástica, mas se Com cada certeza. um tiver consciência e fizer a sua parte... A gente E reivindicar, caminha né? Você veja, a Priscila trabalhava numa futuro empresa, melhor. obviamente, que foi lá atrás, mas não tinha condições de acessibilidade, de adaptação. Uhum. Cobrar, olha, eu sei dos meus direitos, né? Eu sei que é difícil você estar dentro de uma empresa e começar a fazer cobrança para a empresa. Mas vai lá, você pode denunciar, você pode conversar. Eu acho que o diálogo... Acho que o diálogo é muito importante até mesmo que a denúncia, né? Antes o diálogo, às vezes a diálogo. pessoa não sabe, não conhece a legislação, Exatamente. não tem um respaldo jurídico. Então fala, olha, patrão, olha, fulano, não dá para melhorar aqui, não dá para colocar uma cadeira aqui, a minha coluna vai porque tem vários tipos de deficiência, que a pessoa às vezes não pode ficar muito tempo em pé, não pode ficar sentada, enfim. Inclusive, você veja que não é só a questão da deficiência. No ambiente de trabalho, a medicina e saúde do trabalho, você tem que ter tudo de forma ergométrica. Então, isso é NR. As NRs, as normas regulamentadoras do trabalho, exigem que eu tenha cadeiras Ergonômicas, né? Que levanta. teclados, O apoio pedalzinho aqui embaixo tem que ter de mão, de tempo. pé. Quem trabalha em supermercado tem que ficar levantando a cada 15 minutos para não ficar muito tempo sentado. Quando Quem não vai. é da portaria tem que ter uma cadeira para sentar de vez em quando, tem que ter guarda-sol. Então veja que não é só a questão do deficiente. A empresa ela precisa ter um ambiente de trabalho adaptado para atender para o todo. Senão não tem qualidade para o meu empregado. Sim, para E é todo. isso. E é isso, gente. E é isso, gente. Olha, tem Vocês coisas. gostaram? Adorei. Papo de Foi hoje. muito bom. Obrigado, Nossa, Priscila. cabeça. Obrigado. Obrigado aí pela Doutora. participação de Eu adorei ter vocês, conhecido a Pri. disponibilidade. Também. Foi adorei. muito bom A conhecer Linda a energia maravilhosa. boa. Sinergia Incrível, boa, né? incrível. Uma energia gostosa, né? Muito bom. E é isso. Então, se vocês gostaram, já façam todos os trâmites que eu já falei para vocês. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.